Ok, pessoal, olha só. Essa aqui, ó, é a imagem que abre o nosso capítulo. Capítulo 3, tabelas e gráficos. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Olha só. Os meninos estão em uma sala de aula, é o que parece, né? Analisando uma figura em um cartaz. Esse cartaz se parece muito com um gráfico, não parece? Mas tem algo diferente nele. Esse gráfico ele é criado apenas utilizando símbolos. Ó. Nós não usamos nem barras, nem colunas, como nós temos já o costume de utilizar. Nesse tipo de gráfico não se usa nem barras, nem colunas e nem as linhas que nós vamos ver nesse capítulo. Nós vamos trabalhar neste capítulo, além de gráficos de barras, gráfico de linhas, gráfico de colunas, né? A gente vai conhecer esse novo tipo de gráfico, o gráfico que usa figuras para representar quantidades, que é o pictograma. Este mural que os meninos estão analisando aqui é uma espécie de pictograma, mas vamos deixar esse conteúdo para quando a gente for realmente trabalhar com pictogramas. Agora eu quero que você passe a página do seu módulo, né? Abra ele aí na página 59, que a gente tem um conteúdo nos esperando. Ok. Agora na página 59, nós temos a primeira parte desse assunto, gráfico de barras e de colunas, que não são novidades para a gente. Vamos dar uma olhadinha no que diz o troca de ideias? Veja só. Apesar de a malha ferroviária no Brasil não ser tão extensa, considerando o tamanho do país, as ferrovias têm grande importância no transporte de cargas. Para quem não conhece ou não ouviu ainda falar dessa palavra, né, malha ferroviária, dessa expressão, se refere à quantidade de estradas de ferro, né, de linhas de trem que nós temos no Brasil, ok? Essa palavra malha, ela pode ser usada também para indicar a quantidade de estradas. Aí, nesse caso, é malhas rodoviárias, é a malha rodoviária. Se você observar aqui o Brasil, com certeza, essas linhas de ferro, essa quantidade de linhas de ferro, nem se compara à quantidade de estradas rodoviárias que nós temos no Brasil. Por isso que no Brasil, um dos transportes para carga mais utilizados é, com certeza, o transporte rodoviário, feito por carros e caminhões. Mas, durante um bom período da história do Brasil, o transporte de cargas através de trens foi muito comum e muito importante para o desenvolvimento, principalmente dessa região aqui, ó, a região sudeste do país, ok? Mas o mapa nos mostra toda a malha ferroviária do nosso país. E você comparando a quantidade de linhas ferroviárias que nós temos aqui, né, estradas de ferro, linhas de trem que nós temos no Brasil, comparado ao tamanho do Brasil, elas ainda são muito poucas. Mas nós podemos comparar essa quantidade de linhas de trem que nós temos no nosso país com de outros países. É o que este gráfico aqui, ó, está fazendo. Compare a extensão da malha ferroviária brasileira com a de outros países no gráfico de colunas a seguir. Aí o título do nosso gráfico, né? Extensão da malha ferroviária em quilômetros. E aí aqui nós temos a malha ferroviária dos Estados Unidos, que é essa aqui, ó, que chega a 293.564 quilômetros. Já a da China é bem menor que a dos Estados Unidos, 124 mil quilômetros. A Rússia com seus 87.157 quilômetros e o Brasil com seus 29.849 quilômetros de linhas de trem. No gráfico, podemos observar, por exemplo, que a malha ferroviária do Brasil tem 29.849 quilômetros de extensão e que a malha ferroviária dos Estados Unidos é a maior dentre as malhas dos países representados. Tudo isso a gente tem essa informação apenas olhando, analisando o gráfico. O gráfico é essa ferramenta que ajuda muito a gente a ter acesso a uma informação numérica, geralmente, de forma mais rápida, mais preciso, certo? Por isso que, na maioria das vezes, quando se vai levar em conta
representar uma quantidade através de uma pesquisa, por exemplo, o método utilizado para apresentar a pesquisa em telejornais, em revistas, em jornais físicos, na maioria das vezes é sim o gráfico. O gráfico ele ajuda a interpretar, a chegar a uma conclusão, né? A fazer comparações entre quantidades, a representar quantidades muito grandes, né? E compará-las muito mais fácil e muito mais rápido que nenhum texto, por exemplo. Essa é a função de um gráfico. Sabendo disso, vamos para nossas atividades corrigi-las. Virando a página. Ok, vamos lá? Atividade questão 1 diz o seguinte: você faz atividade física? No gráfico de colunas a seguir está registrado o resultado de uma pesquisa realizada com os funcionários de uma empresa sobre a regularidade na prática de atividades físicas. Atividades físicas é o título do gráfico, é um gráfico de colunas, ó, olha só, pois as nossas informações são vistas de forma vertical. Um gráfico, pessoal, ele pode, na verdade, ser de várias formas. O gráfico de colunas, especificamente, ele é composto por um elemento que não muda, né? Que é o que está trazendo as informações para a gente, que são esses aqui, ó. E uma outra informação em um gráfico de colunas é o eixo com a quantidade a ser explorada. Por exemplo, veja só, homens e mulheres estão sendo trabalhados nesse gráfico. Os homens são as colunas verdes, as mulheres são as colunas meio avermelhadas. Veja só, a pergunta da pesquisa foi: quantas vezes você faz uma atividade física? Não é isso? Uma pesquisa realizada com funcionários de uma empresa sobre a regularidade. Regularidade é quantas vezes aquilo acontece, aquilo é regular ou não. Então, nenhuma vez. Quantos homens responderam que não praticam atividade física nenhuma vez? Olha só, a nossa barrinha começa no 0 e vai até o 12. Isso quer dizer que a frequência de respostas dadas para essa pergunta, a frequência nenhuma apareceu 12 vezes na pesquisa. Ou seja, 12 pessoas responderam que não fazem atividade física nenhuma vez na semana. Ok? E mulheres? Mulheres, a nossa barrinha foi até o número 8. Ok? Isso quer dizer que 8 mulheres responderam essa pergunta dizendo que não fazem nenhum tipo de atividade física nenhuma vez por semana. E assim nós vamos entendendo o gráfico. Para compreender melhor esse gráfico, outra coisa importante você perceber é que os gráficos podem dar também de escala. O que é isso, professor? É a forma como você organiza aqui, ó, as linhas do gráfico para indicar a quantidade. Essa aqui, por exemplo, está organizada de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8. Isso quer dizer que a cada nova linha, que a barrinha, que a coluna, ó, vai subindo, ela vai e chegando em outra linha, ela vai crescendo 2 vezes o número da sua frequência. Ok? Vamos interpretar melhor esse gráfico completando a nossa tabela, porque a letra A pede: represente as informações do gráfico na tabela. O gráfico e a tabela têm o mesmo título, certo? E os dois querem informar a mesma coisa. Na verdade, quando você vai construir um gráfico, é mais prático você construir primeiro a tabela, para depois, com a sua tabela, montar o seu gráfico. Nesse exemplo aqui, a gente vai fazer o caminho contrário. Nós temos um gráfico e vamos montar a nossa tabela, certo? Muito bem, para cada uma das informações, né, das respostas possíveis da pesquisa, nós temos uma resposta para os homens e uma resposta para as mulheres. Então vamos lá. Número de vezes que a pessoa faz atividade por semana? Nenhuma. Quantos homens responderam que não fazem atividade nenhuma vez? Olhando para o nosso gráfico, ele vai de 0 e termina em 12. Então, 12 pessoas responderam que não fazem atividade física nenhuma vez. Vamos responder? Vamos lá. 12. E mulheres? Mulheres, 8. Agora,
Quantos homens responderam que só fazem atividade física uma vez na semana? Homens, 2. 2 homens responderam. Mulheres, não houve resposta, então ninguém respondeu. 0. 2 vezes na semana. Homens, 10. Mulheres, 12. Três vezes na semana, que é a maioria das pessoas responderam que faz atividade 3 vezes por semana. Quantos homens responderam? 24. Quantas mulheres responderam? 30. Quatro vezes na semana, 18. Mulheres, 12. 5 vezes na semana, tanto homens quanto mulheres responderam a mesma. A quantidade de homens foi igual à quantidade de mulheres que responderam que fazem atividade física 5 vezes na semana, que foi o total de 10. 10 pessoas, 10 homens e 10 mulheres responderam que fazem atividade física 5 vezes na semana. Continuando nossas perguntas aqui a respeito desse gráfico e dessa tabela que nós montamos, continua assim, ó, letra B. A quantidade de homens que fazem atividades físicas 3 vezes por semana é maior ou é menor do que a quantidade de mulheres? Ó, 3 vezes na semana, a quantidade de homens é maior ou menor que a de mulheres? É bem menor. Então, menor. Quantas mulheres dessa empresa não fazem atividade física? E aí? Quantas mulheres não fazem nenhum tipo de atividade física? Nenhuma vez na semana. Olhando para o nosso gráfico, nenhuma vez as mulheres responderam 8. 8 mulheres não responderam. Então, 8 mulheres não fazem atividade física. Quantos homens dessa empresa não fazem atividade física? 12, né? Aqui no mesmo gráfico, lugar do gráfico, 12. Prontinho. Questão 1 respondida. Vamos para a questão 2? Ok, questão 2 diz o seguinte. No gráfico de barras a seguir, estão indicadas a população das 10 cidades menos populosas do Brasil, segundo estimativas realizadas pelo IBGE em 2018. Vamos lá, o título do gráfico é 10 cidades menos populosas do Brasil. Agora, nosso gráfico veio em outro formato, formato de barras. Neste formato, pessoal, as informações vão evoluindo ou involuindo, né? Vão aumentando ou diminuindo no sentido agora horizontal, ok? Por isso que agora a parte fixa do gráfico, né, que são as opções, né, do gráfico, elas vêm deste lado aqui agora, ó, no sentido vertical, e a parte variável, que é a parte que vai mudando de acordo com a informação, vem agora aqui, ó, neste lado de baixo, para que a informação seja dada agora no sentido horizontal. Ok? Vamos responder. Letra A. Quantas ou quantos, né, habitantes havia em União da Serra em 2018? Eu trouxe aqui a minha telinha, a gente vai responder nela, fica mais prático e até melhor de vocês entenderem. Então vamos lá. Questão 2, letra A, pergunta quantos habitantes havia em União da Serra em 2018. União da Serra é essa cidade aqui, ó, a segunda de cima para baixo. São 1.192 habitantes. 1.192 habitantes. Letra B. Quantos habitantes havia na cidade menos populosa do Brasil em 2018? A menos populosa é a com a menor barrinha, que é esta aqui, Serra da Saudade.
Quantos habitantes havia nessa cidade? 786 habitantes. Letra C. Pergunta: que cidade tinha 1.106 habitantes? Olhando para o nosso gráfico, achamos 1.106 que pertence à cidade, é informação que pertence à cidade de Oliveira de Fátima. Oliveira de Fátima. E a letra D pede: escreva uma pergunta envolvendo as informações do gráfico e em seguida troque de livro com o colega. Não tem como a gente realizar essa tarefa, então você vai fazer o seguinte: vai somente escrever a sua pergunta, vai criar uma pergunta que possa ser respondida com as informações deste gráfico aqui, ó, ok? Vai escrever sua pergunta aí nessas linhas e na próxima vez que a gente nos encontrar pessoalmente em sala de aula, a gente volta a corrigir essa letra D. Tudo bem? Então vamos lá, virando a página para a próxima questão. Ok, pessoal. Na questão 3, nós temos o seguinte. Na tabela a seguir, estão registradas as chegadas e as partidas em uma rodoviária durante 4 dias de uma semana. Chegadas e partidas rodoviária. Dias da semana, quantidade de pessoas, chegada e partida. De segunda, terça, quarta e quinta-feira. Construa um gráfico de colunas na malha quadriculada para representar as informações dessa tabela. Veja só o que aconteceu aqui. Nós temos uma tabela de dupla entrada. O que é isso? Para cada informação fixa, nós temos duas informações variáveis. Ou seja, para cada informação que não vai mudar no gráfico, nós temos duas informações que mudam. Isso quer dizer que, para cada uma delas, nós vamos ter que fazer duas colunas, já que o nosso módulo pediu para a gente fazer o quê? Um gráfico de colunas, certo? Então, eu vou tirar aqui um pouquinho a tabela da frente, deixar ela aqui no cantinho, e vou trazer o nosso gráfico aqui, do jeito que está no seu módulo, para a gente poder construí-lo, certo? Deixa eu esticar mais um pouquinho. Você vai acompanhar pelo seu gráfico, no módulo, e eu vou construir aqui o nosso gráfico, ok? Você pode perceber aí no seu módulo que o espaço para que você construa o gráfico é uma malha quadriculada, tem um espaço para o título, tem um espaço para os valores que vão ficar aqui, ó, na vertical, tem um espaço para os valores que vão ficar aqui, ó, na horizontal, tem um espaço para a legenda, ok? Então, vamos lá. Ah, sim, e tem também o título deste eixo, né, desta parte aqui do gráfico, da parte vertical, e o título desse eixo, né, da parte horizontal. Vamos começar com o título do nosso gráfico. Vai ser o mesmo título da tabela. Qual é o título da tabela? Chegada e partidas da rodoviária. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui um texto. Chegadas e partidas. Vamos lá. Chegadas e partidas. Muito bem. Vou trocar aqui a cor do nosso texto. Certo? Porque eu não gostei muito dele, não. Vamos lá. Ok. Chegadas e partidas. É o título do gráfico. Muito bem. A cor dele, eu vou deixar uma cor diferente.
vermelho. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Quem nós vamos colocar aqui no eixo vertical e quem nós vamos colocar aqui no eixo horizontal? O que vocês me dizem? E aí? O que vocês me dizem? Prestem bastante atenção. Como ele é um gráfico de colunas, nós não vamos poder, né, colocar a informação que varia aqui, porque senão nós temos que fazer barrinhas e não colunas. Nós vamos fazer o seguinte: a informação fixa, né, que é aquela que não muda, vai ficar aqui. Ou seja, elas vão ser as colunas, ok? Então, a informação que não vai mudar aí são os nomes da semana. Então, vamos colocando aí. Segunda. Vai ficar aqui. Terça. Quarta. E quinta. Pronto. Isso quer dizer, então, que a nossa informação variável, né, que é a quantidade de pessoas que vão entrando e chegando na rodoviária, vai ficar aqui, ó, certo? Então, nosso gráfico ele tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições. 6 posições. Não é verdade? Essas 6 posições vão indicar a quantidade de passageiros que estão chegando e a quantidade de passageiros que estão saindo da rodoviária. Você não vai poder colocar 1, porque você, olhando para a sua tabela, a menor quantidade aí é 40 e a maior é 240. E a gente tem que responder, né, representar todas essas quantidades. Olha só, se a gente colocasse a nossa escala para ir de 1 em 1, 0, tipo 0 aqui, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só iremos chegar até o 6. Então, nosso gráfico só conseguiria mostrar até 6 passageiros. Então, a gente tem que mudar esta escala. Se a gente colocar para valer 10 cada posição do gráfico, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. O máximo que a gente conseguiria mostrar é até 60. Então, nós vamos ter que procurar uma escala bem maior que isso, né? Porque a nossa maior quantidade que deve ser representada é 240. Se nós temos aqui, ó, vamos pensar o seguinte: se 10 foi pouco, vamos para 20. 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. E ainda é pouco. Mas chegamos à metade do valor que a gente quer representar, usando um número 20. 6 vezes 20, foi isso? 0, 20, 40, 60, 80, 100 e 120. Nós queremos que represente até 240. Com 20, a gente conseguiu representar metade. Então, eu vou dobrar o valor do 20 para 40. Deixa eu ver se vai dar certo. 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240. Pronto. Agora, nosso gráfico vai dar certo, colocando a nossa escala de 0 a 40. Então, vamos lá. Vamos colocar a nossa escala. 0 é o primeiro valor aqui, ó. Vai ficar aqui no cantinho. 0. Próximo. É de 40 em 40. 40.
Próximo. De 40 e 40, o próximo então é 80. Deixa eu trazer o nosso 40 aqui um pouquinho mais para baixo, para ficar bem organizado. Aqui. Pronto. É o tamanho que nosso texto está muito grande. Pronto. Agora vai dar certo. Próximo, mais 40, 80 vai dar 120. Vamos levá-lo para cá. Diminuir o tamanho. Próximo, 160. Vamos levá-lo para cá. Aí vamos diminuir um pouquinho o tamanho do nosso 120 para ficar certinho com os outros. E do nosso 160 para ficar bem arrumadinho. Próximo, 200. Vamos lá, seu 200. Seu lugar é aqui. Próximo. $240. Vai ficar aqui. Vamos só diminuir aqui os tamanhos. E o nosso eixo aqui dos valores, né, vai ficar perfeito. Pronto, e você aí com seu lápis do seu módulo. Ok, vamos preencher as outras partes agora. Já fizemos o nosso eixo aqui, ó, das informações, né, que vão representar as colunas. Já fizemos nossos eixos aqui, ó, das quantidades, que vão representar as quantidades de passageiros chegando e partindo. Falta agora dar nome para essas partes do gráfico. Aqui são os dias da semana, aqui embaixo. Então, dia da semana vai ser a informação que a gente vai colocar aí. Dia da semana. Dia da semana. Aqui. Vamos diminuir o tamanho. Opa. Dia da semana. Um pouquinho menor. Pronto. Vou trocar a cor também. Laranja. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o eixo dos números. Dá um nome para ele. E aí a gente vai dar o nome de... Esses números representam o quê? A quantidade de passageiros. Então vai ser isso. Quantidade de passageiros. Quantidade de passageiros. Muito bem. Vamos tentar diminuir para ficar perfeito. Pronto. Já temos o nome para essa parte, para esse eixo, que é o eixo das informações da quantidade de passageiros. Já temos um outro nome aqui, ó, para o nosso eixo dos dias da semana. Bonitinho no lugar dele. Agora falta a nossa legenda. Vamos atribuir cores agora. As cores para representar a chegada e as cores para representar a partida.
Não é bem cores, é uma cor para cada um. Vamos lá. Para representar a chegada, eu vou escolher o azul. Azul vai ser a cor da chegada. Isso, garoto. E para representar a saída, será... Deixa eu ver... amarelo. Deixa eu trocar a ponta do amarelo. Pronto. E vamos criar o nosso gráfico agora. Dar nome para nossa legenda. O azul vai representar os passageiros que estão chegando, então ele vai ser a chegada. E agora o amarelo, que vai representar a partida. Ok? Pronto, podemos então criar o nosso gráfico. Vamos lá. Primeiro vou colocar as chegadas. Lembrando que para cada dia da semana nós temos duas informações. A chegada e a partida. Então é um gráfico de colunas duplas, né? Duas colunas para cada informação. Então vamos lá. Na segunda-feira, segundo a nossa tabela, chegaram 120 passageiros. Não é isso? Então 120. O meu gráfico vai partir de 0 e vai até chegar ao 120. Sim. E agora é só pintar. Opa. Não pode bagunçar, professor. Tá bagunçando, professor? Pronto. Deixa assim. Tá perfeito. Aí você vai fazer perfeitinho. Terça-feira. Na terça, chegaram 160. Então, minha coluna parte do 0 e vai até a linha dos 160. Pronto. Ok? Tá aqui o nosso gráfico do 160. Muito bem. Agora, na quarta-feira, chegaram 80. Na quarta-feira, chegaram 80. Então, 40 mais 40, 80. Ok? Ok. E na quinta-feira, chegaram 240. Então, nosso gráfico vai topar lá no início. 240. Pronto. Agora, a gente vai fazer o gráfico de partida, com a quantidade de partida. Na segunda-feira, olhe para a sua tabela. Chegaram quantas pessoas? Na segunda-feira, chegaram, ou melhor, partiram, né? Chegaram a gente já fez. Partiram 80. Então aqui, ó, na segunda também, porque são duas informações para cada informação aqui na horizontal, são duas informações aqui, ó, nas colunas. Então a segunda coluna agora, na segunda-feira, vai partir do 0 e chegar a 80. Esculhambando, professor? Aqui. Assim. Pronto. Na terça-feira,
partiram 200. Na terça-feira, partiram 200. Então, nossa coluna começa aqui no 0 e vai até o 200. Bom? Na quarta-feira, partiram 40. Então, na quarta-feira, só vai até ao 40. Na quinta-feira, partiram 120. Então, vai até o 120. Parte do 0 e vai até o 120. Pronto! Nosso gráfico está criado. Agora, com ele criado, vamos responder as nossas perguntas. Voltando aqui com as perguntas, a letra B diz o seguinte: quantas pessoas chegaram nessa rodoviária na segunda-feira? Na segunda-feira, chegaram 120. Então, vamos responder. Aqui, questão 3. Letra A nós já fizemos, que foi construir o gráfico. Letra B, chegaram 120 pessoas. Na letra C, pergunta: em que dia da semana a quantidade de partidas foi maior do que a de chegadas? Agora a gente pode olhar para o gráfico para responder isso facilmente. Ó. Maior as partidas do que as chegadas. Ó. Partidas são as amarelas. Ó a coluna amarela maior aqui, ó. E ela está maior do que a chegada, que é azul. Está. Então, que dia da semana foi? Na terça-feira. E letra D. Quantas pessoas chegaram nessa rodoviária nesses 4 dias? Aí nós temos que fazer o quê? Uma continha de adição. Não é isso? Uma operação de adição para saber quantas pessoas chegaram. Somar quanto chegou na segunda com quanto chegaram na terça, na quarta e na quinta. Essa continha fica assim, ó, 120 mais 160 mais 80 mais 240. Ok? Montamos a nossa operação. Agora, o resultado. 120 mais 160, 60 mais 20 é 80. E 100 mais 100, 200. 280. 80 mais 280, 8 e 8 é 16. Então, 80 mais 80 é 160. Mais os 200, 360. 360 mais 240, 60 mais 40 já forma 100. E mais 200, então 300 mais 100, 400. Mais 200, 600. Então, nossa resposta, 600 pessoas. Ok? Respondidinho a questão 3. Então, agora a gente vai para o próximo assunto dentro desta aula, que é pictogramas. Você vai dar uma pausa, respirar, beber um copo de água, né? Dar uma olhadinha na janela, ver como é que está a rua, deserto por causa dessa quarentena e volta para estudar, tá bom? Te espero daqui a pouco.